Logística é fundamental para a economia do Rio Grande do Sul. Um estado onde o agronegócio representa 40% do produto interno bruto. Para se ter uma ideia, o estado, se fosse um país, seria o terceiro maior exportador de soja. A safra de grãos de 2019 é estimada em 31 milhões e 900 mil toneladas, um acréscimo de 4,6% em relação à safra passada. Vamos conversar sobre estes e outros assuntos com o senador Luiz Carlos Reis, do PP. Por quê? O desenvolvimento do Rio Grande do Sul é assunto de Estado. Quem me acompanha nessa entrevista do programa Assunto de Estado é o colega jornalista da TV Senado, Márcio Maturana. Senador Reis, muito bem-vindo aos estúdios da TV Senado, ao programa Assunto de Estado. Prazer a você, Luísio, ao Márcio, estar aqui com vocês no seu programa. Senador, o Sindicato de Transporte de Carga do Rio Grande do Sul calcula que todo o produto produzido lá no Rio Grande do Sul, quando chega ao consumidor final, 1/4 do preço dele refere-se a custo de logística. Nos Estados Unidos, na Europa, esse custo é de 8,5%. E o Sindicato das Empresas de Transporte culpa principalmente o péssimo estado das estradas gaúchas. É isso mesmo? Estradas é um dos pontos que nós estamos trabalhando, estradas a serem concessionadas, além dos recursos públicos que são escassos, tanto as obras federais como as obras estaduais. E um outro ponto, nós temos que discutir as ferrovias, que estão paradas há muito tempo, nós temos hidrovias também que tem que trabalhar, nós temos um grande porto em Rio Grande, que já está sendo trabalhado em investimentos no Porto de Rio Grande. Nós temos um novo porto no litoral norte gaúcho, um segundo porto. Nós temos também pontes, nós temos aeroportos. É um conjunto de medidas que a gente tem focado agora nesses meus primeiros meses do nosso mandato, junto com o governo Bolsonaro, para ajustarmos essa situação. Rodovias, sim, é um ponto deles. Agora, o orçamento nacional hoje é insignificante perto das demandas que nós precisamos, das duplicações, das concessões nas estradas que podem ser pedagiadas. Senador, citou em todo esse complexo de transporte, a gente pudesse apontar quais os principais nós, quais o senhor destacaria? Por exemplo, nós estamos retomando agora, estamos trabalhando as concessões. Quais os trechos, já fizemos na Serra Gaúcha, 46 municípios do Vale do Calçado, da Serra Gaúcha, que querem concessões, estradas federais e estaduais. Nós temos a Grande Porto Alegre, nós temos o norte do estado, a região da fronteira das Missões, que clama hoje por concessões. Então, nós estamos focando essa questão e discutindo agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e também a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, e o DENIT, e o Programa de Parcerias Público-Privadas do Palácio do Planalto. Esse é um ponto com relação às rodovias do Rio Grande do Sul. Fora isso, a gente está focando agora, queremos um debate sobre a Norte-Sul. O trecho norte já foi concessionado, já houve licitação. Nós queremos o trecho de Panorama em São Paulo, passando pelo Paraná, Santa Catarina, chegando a Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso é uma opção. E já estamos aguardando também um encontro com o ministro Tarcísio. E ele entende que nós possamos discutir a Malha Sul, as malhas já existentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Senador, eu percebo que o senhor tem uma visão bastante global do assunto. Agora, vamos falar segmento por segmento, vamos falar de estrada. A BR-116 é uma estrada vital para o Rio Grande do Sul. E a gente vai exibir aqui o caminho por onde passa a BR-116 no Rio Grande do Sul, que começa lá em Vacaria, vai até Jaguarão. O problema é que boa parte dela não está duplicada. Há obras em andamento há muitos anos, né? Vamos dar uma olhada ali. A gente vê ali os trechos que vão de Pelotas a Guaíba
E é uma obra que está atrasada há muito tempo. A expectativa, me parece, agora, se tudo der certo, é de que seja entregue em 2022. E isso resolveria uma série de problemas dos gaúchos que a gente vai ver aqui. As obras de duplicação da BR-116 atingem 211 quilômetros de extensão. Por essa estrada circulam 30 mil veículos por dia e, infelizmente, gera 112 vítimas fatais por ano. Foram mais de 1.000 acidentes nos últimos 4 anos. E o governo já colocou lá 863 milhões, ainda faltam 580 milhões para concluir essa obra. Eu sei que o senhor esteve lá com o ministro Tarcísio, já esteve conversando sobre isso. Qual é a situação atual da BR-116? Quando é que essa obra de duplicação para os gaúchos vai ser entregue? Essa obra, da forma que está, leva ainda 3, 4 anos. Nós estamos em 2019, 20 até 22. Eu estou insistindo, está no projeto que nós estamos apresentando, que um trecho, ou seja, Camaquã a Pelotas, pode ser concessionado. Já existe uma praça de pedágio. Se fizermos isso, o prazo, que é 2022, vai ser entregue no final de 2020 e 2021. Se juntarmos iniciativa privada num pedaço e o recurso público, que é escasso, num outro pedaço. Esse ano são 101 milhões e agora pressão da bancada federal. O deputado Afonso Ramos tem liderado um grupo de deputados e senadores que tem trabalhado essa questão. Já vão ser anunciados mais 120 milhões para o trecho, mas são 220. Para quem precisa 600, 700, é muito pouco. Portanto, eu insisto, estou cobrando do ministro Tarcísio, do Programa de Parceria Público-Privada, que tenha que concessionar um pedaço. Aí nós agilizamos, aí a iniciativa privada constrói um pedaço dessa estrada e o restante fica com o governo. Quer dizer, se entregaria para a iniciativa privada um trecho que ainda não está duplicado, não está totalmente duplicado, e eles, com os rendimentos dos pedágios, concluiriam essa obra de duplicação, é isso? Sim. Esse trecho é possível de vários outros trechos no Rio Grande do Sul, não apenas na 116. 116 é um exemplo de outros trechos que nós precisamos pedagiar. E os prefeitos, o comércio, as entidades empresariais têm interesse nessa questão. De que a gente faça duplicações em vários trechos do Rio Grande do Sul. E é isso que eu estou focando. A 116 é uma delas. Tem 448, tem 116 também subindo para Caxias. Você mostrou um ramal dela. Essa mesma estrada vai de Porto Alegre em direção a Caxias. Precisa de duplicação. Tem pontos ali em São Leopoldo, por exemplo, que o trânsito é infernal pela manhã, quando vem ou quando vai para a Serra Gaúcha, que chega em Porto Alegre. Ao final da tarde, ao meio-dia, são complicações, uma ponte em São Leopoldo, que precisa ser duplicada, triplicada, em trechos assim. Então, nós estamos apresentando um conjunto de propostas, discutido com os prefeitos, com vereadores, com lideranças empresariais de várias regiões do estado. Estamos focando em uma discussão que o próprio vice-presidente General Mourão, que esteve conosco semana passada, ele quer nos ajudar com o ministro Tarcísio a discutir essa questão específica das rodovias que podem ser concessionadas. E alguma situação também nós temos que interligar estradas federais com rodovias estaduais. Já estamos conversando junto com a Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul e o DAER, que é o Departamento de Autônomo de Estrada de Rodagem, com o Estado e a União fazendo uma discussão em vários trechos. Aqui tu citaste um trecho, são vários trechos que existem demandas para que nós possamos agilizar processos de concessão. Daqueles 580 milhões que a gente viu que estão previstos ainda para concluir essa obra, quanto o senhor calcula aí que pode ficar a cargo da iniciativa privada se essa parceria público-privada dê certo com as concessionárias? Mais ou menos a metade. O Exército já está fazendo um trecho entre Porto Alegre, Guaíba, em direção a Camaquã, por exemplo, e tem concessionária, tem empreiteiras. Então, se o Exército e as empreiteiras fazem o trecho de Camaquã a Porto Alegre, a iniciativa privada toma conta desse outro trecho. Então, reduz pela metade. O que levaria 4 anos, nós levamos 2 anos no máximo para concluir essa estrada. Inclusive, nós precisamos investir no contorno de Pelotas, que é um pequeno recurso que ainda precisa. E tem obras, a chegada em Rio Grande, que é o nosso maior porto hoje, um dos maiores portos do Brasil. Precisam pequenos recursos em Rio Grande. Nós completaremos o trecho Porto Alegre, Rio Grande e outras situações. Então, a nossa ideia é concessão.
e a comunidade gaúcha está aceitando. Não tem dinheiro público, tem obras que vão levar 10, 12, 15 anos para ser concluído. Dessa forma, nós vamos abreviar o espaço de construção. O senhor falou de logística de uma forma bastante global, já disse isso, e o senhor citou a Ferrovia Norte-Sul, é um projeto antigo e lá no Rio Grande do Sul ainda praticamente não saiu do papel. Qual é a importância da construção desse trecho da Ferrovia Norte-Sul lá no Rio Grande do Sul? A bancada federal do Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, nós fizemos com que essa obra viesse não apenas do trecho norte, de Panorama em São Paulo, indo para o norte do país, que já está concessionada agora, recentemente. Nós queremos a discussão desse trecho para os estados do sul, que sai de Panorama em São Paulo, indo pelo Paraná, chegando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegando em Porto Rio Grande. Já existe um projeto, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. O que nós queremos agora? Discutir se sai esse trecho, a pressão que eu estou pedindo uma audiência com o presidente Bolsonaro, com a bancada gaúcha, com a bancada catarinense e a bancada paranaense. Sai esse trecho ou passamos com o próprio ministro Tarcísio, vamos discutir a Malha Sul. Só no Rio Grande do Sul, se terem uma ideia, nós temos 3.200 quilômetros de ferrovias prontas e estão abandonadas pela concessionária 1.300 quilômetros. Pô, será que eu não posso rediscutir, quem sabe aproveitar toda essa malha ferroviária com algumas adequações? E essa malha também está em Santa Catarina, essa malha também está no Paraná. Então é uma discussão, vamos fazer uma nova ferrovia ou vamos adequar as malhas existentes? Eu já tenho a audiência marcada, quer dizer, proposta aqui no Senado Federal para discutir com as entidades essa questão da Malha Sul, por exemplo, ou da Norte-Sul. Aí vamos fazer o trecho sul da ferrovia Norte-Sul, né? Então, são duas situações que nós precisamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é fundamental essa discussão. Então, a gente quer discutir a Malha Sul e discutir especificamente a Norte-Sul, se ela sai ou se nós vamos focar apenas na adequação da Malha Sul que nós temos nos 3 estados. Esse abandono da malha ferroviária que o senhor citou foi um caminho que o Brasil optou ao longo dos tempos. Qual a diferença de resultados a gente pode esperar se a gente passar a dar mais atenção a esse tipo de transporte, em vez de focar apenas no rodoviário, como parece ter acontecido? É imperioso, o ministro Tarcísio conhece o assunto, né, e nós precisamos trabalhar fortemente nessa questão das ferrovias. Já estamos com um grupo de trabalho com as entidades do setor produtivo do Rio Grande do Sul para debater. O Rio Grande do Sul e seguramente Santa Catarina e Paraná vão fazer a mesma coisa. Tem que haver uma decisão e o ministro Tarcísio conhece esse assunto e sabe da necessidade. Imagina o que eu citei para vocês. Nós temos 3.200 quilômetros de ferrovia no Rio Grande do Sul e mais de 1.000 são abandonadas. O modelo de concessão tem que ser acertado. Não pode deixar a concessão como está nesse momento, onde você tem a empresa concessionária, faz o que quer, usa o que quiser. Estão usando 2.000 quilômetros e abandonaram 1.300, 1.200 quilômetros. Nós temos que fazer com que ele possa assumir. E esse é um debate que a gente está trazendo aqui para o Senado Federal. Eu sei que outros colegas senadores têm outras malhas para trabalhar. Eu falo na Malha Sul, que a gente está mais focado e mais ligado. Precisa atenção e o governo Bolsonaro, o ministro Tarcísio, está focado na questão também das ferrovias, como outros meios de comunicação, como são as hidrovias, os portos e os aeroportos. No que diz respeito às ferrovias, especificamente do Rio Grande do Sul, o senhor consegue identificar players no mercado que estejam dispostos a investir nesse modal de transporte? Claro, porque aí são as short lines. Por exemplo, isso nós já trabalhamos, eu trabalho esse tema há muitos anos, como deputado que fui, a gente trabalha como fazer, por exemplo. Já tem regras da NTT que permitem que se a empresa não quer assumir, por exemplo, eu tenho um trecho abandonado, Vacaria-Caxias. Eu tenho trecho abandonado de Passo Fundo a Erechim. Eu tenho Santa Rosa em direção a Santiago. Eu tenho São Borja, Santiago. Não é fim do mundo. São trechos que todo mundo conhece e tem mercadorias para serem transportadas. Então, o que a gente quer discutir, debater esse tema e aí cobrar, né, da concessionária que quer hoje a renovação. Ou eles renovam, fazem investimento ou perdem a concessão para outras empresas que possam entrar. Então, existe possibilidade já pela NTT de concessionar trechos
dessas obras, desse traçado que eles não querem utilizar. Eles devem ter 2, 3 anos ainda essa concessão, mas nós já estamos discutindo a futura concessão e temos que agilizar o mais rápido possível para podermos avançar também nas ferrovias, que são imperiosas para o nosso desenvolvimento, porque o custo da logística não é apenas as estradas esburacadas ou falta da duplicação, não, porque não tem ferrovia adequada, não tem hidrovia, que nós temos hidrovias para implementar, nós temos portos para construir e um porto para ampliar, que é o caso de Rio Grande, um novo porto, e os aeroportos. Quer dizer, a situação logística que nós estamos desenhando no Estado é esta aí. Há o que fazer no Rio Grande do Sul e todo o Brasil. E o governo Bolsonaro está focando nessa questão e nós aproveitamos nesse momento para esses debates. Pois é, o senhor falou aí de portos, né? Tem o Porto de Rio Grande, que é um dos maiores do país, e há uma ambição antiga de se construir um segundo porto ao norte do estado, né? O Porto de Rio Grande tem passado por obras de dragagem, elas foram interrompidas, isso pode aumentar a capacidade, o volume e o tamanho dos navios que acessam o porto. Como é que está essa situação lá no Rio Grande do Sul? A dragagem é permanente, né? Já está existindo, nós ajudamos. Houve uma ação do Ministério Público Federal contra a dragagem que estava ocorrendo no final do ano passado, já normalizou. Aqui ressaltar o ministro do Meio Ambiente, muito ágil, o presidente do IBAMA, muito ágeis, e conseguiram fazer com que a obra não parasse, parou por questão de um mês. Hoje existe um investimento da Termasa, Tergrasa, Central das Cooperativas do Rio Grande do Sul, fazer um grande investimento em Rio Grande, de mais de 500 milhões de reais. Nesse momento, esse processo está em andamento para conseguir um terreno que já está disponível lá. Agora é a burocracia na Secretaria dos Portos, na Superintendência dos Portos de Rio Grande, na Secretaria dos Portos aqui em Brasília, e também ligado à Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul. Esse assunto já está em andamento. E a Central das Cooperativas do Rio Grande do Sul vai fazer um investimento de 500 milhões lá em Rio Grande. E outros investimentos também que já são programados lá. Paralelo a isso, nós trabalhamos com a ajuda da Marinha Brasileira, um porto no litoral norte, na região de Torres, né, que os estudos já estão praticamente concluídos, que a Marinha já nos fez. E existe a possibilidade para a parte norte do Rio Grande do Sul estar mais próximo de Rio Grande do que Caxias, Bento Gonçalves, a Serra Gaúcha. Estão a praticamente 180, 200 quilômetros de Torres, né, daquela região do litoral norte do estado. Então, existe a possibilidade, os levantamentos apontam, né, que nós possamos ter investidores interessados nessa questão, com profundidade de mais de 20 metros. A Marinha já nos fez um levantamento. Desde 1955, a Marinha Brasileira não fazia um estudo na costa do Rio Grande do Sul. Fez agora, a pedido nosso, do Dr. Carrion, que é um ex-deputado federal, ex-prefeito de Passo Fundo, engenheiro, está ficcionado nessa ideia. Eu estou ajudando o Dr. Carrion nesse projeto. Então, existe a possibilidade de um segundo porto para o Rio Grande do Sul. Veja, Santa Catarina, com a economia menor que a nossa, tem 5 portos. Por que eu não ampliar Rio Grande e pensar um segundo porto para o Rio Grande do Sul? É o que nós estamos focados nesse momento, com recursos totalmente da iniciativa privada, e tem interesse nessa questão. A produção atual demanda essa saída, tanto a ampliação quanto o novo porto, produção Sim, agropecuária. Não só a produção agropecuária, as indústrias são muito fortes na Serra Gaúcha. E as empresas estão indo embora daquela região. Por quê? Porque não tem uma estrada duplicada que chega na Serra Gaúcha. Não tem hidrovias, porque não tem rios. Não tem ferrovias, porque Pacaria, Caxias, por exemplo, está abandonada. A empresa não quis utilizar e nós estamos cobrando que elas utilizem. E o porto é muito longe. Então, esta logística nós estamos trabalhando agora, nesse instante. Existe a possibilidade de fazer um porto mais próximo. Então, com isso, nós vamos resolvendo as demandas de logística que o Rio Grande do Sul tem, seja nas rodovias, com as duplicações, seja nas ferrovias, nas concessões, ou no estudo da Malha Sul, e seja também nos portos, que existe essa possibilidade. Nós estamos trabalhando com pés no chão, porque é recurso privado, não é recurso público para a gente fazer. Seguramente teremos investidores para essa obra. Agora, senador, esses são projetos de longo prazo que, com tranquilidade, não podem e não devem se concluir em um único mandato. Eles deveriam se transformar em projetos de Estado. A questão da logística deveria ser uma questão de Estado, não? Claro. Nós estamos levantando, eu citei vários temas: pontes, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, enfim. Esses estudos existem e nós estamos
iniciando esse processo, que as concessões, se nós ajustarmos os vários trechos, eu tenho BR-285, eu tenho BR-386, eu tenho BR-116, eu tenho BR-448, nas estradas federais, 470, vários trechos e vários trechos estaduais. Isso, a nossa meta é que essas concessões dos trechos possíveis ainda saiam nesse ano. Os desenhos para que os governos, seja federal ou estadual, possam soltar essa licitação. Estamos discutindo a questão dos portos. Nessa semana, a gente quer definir, com base nos estudos da Marinha, já um segundo porto para o Rio Grande do Sul, um segundo porto. Se der certo isso, aí nós vamos atrás dos investidores, vamos analisar, vamos nos debruçar nesse próximo final de semana para os estudos que a Marinha nos apresentou. Então, já existem alguns estudos, tem empresas privadas que estão colocando dinheiro para apresentar uma realidade daquele porto, ok? Então, são coisas que ainda aconteçam esse ano. A discussão sobre as ferrovias, sim, esse ano também nós temos que fazer as discussões. E nós temos 1.200 quilômetros de hidrovias no Rio Grande do Sul que faltam investimento e tem investidores que querem fazer. Então, existem coisas para fazer que eu, nesse meu mandato de senador, eu vou abraçar para que essas coisas possam acontecer. Tudo que eu falo não depende de dinheiro público, é iniciativa privada. Então, nós temos que fazer os arranjos, os desenhos e soltar isso para as concessões, que existirão investidores privados em hidrovias, em ferrovias, em portos, aeroportos e rodovias. Essa participação que o senhor citou da Marinha e do Exército na questão da logística nacional, talvez não seja muito conhecida do grande público, porque a gente pensa logo em defesa nacional, tal, mas não na questão da infraestrutura. Como que isso se dá? Desde quando isso acontece? O porquê? Bom, nós pedimos à Marinha e prontamente fomos atendidos, né? O almirante nos atendeu, colocou o navio, já esteve no litoral gaúcho, já fez a batimetria, o pessoal de terra já fez a maregrafia, ok? Já temos esses dados. Isso aí, há 3 meses a gente vem mexendo com esse assunto, já temos. Agora temos que definir o local e definir o local. A Marinha está nos ajudando, é importante para nós, já nos possibilitou conhecimento que nós tínhamos apenas por mapas do Navionic. Hoje eu tenho batimetria realizada no Rio Grande do Sul. A mesma coisa, o Exército já está trabalhando, tem equipe dos batalhões de engenharia, está na 116, que tu falaste, Luiz, já estamos trabalhando hoje, assumir um pedaço da 116, um trecho da duplicação. Então, o Exército está se incorporando, nós temos essa felicidade de ter no Rio Grande do Sul, ótimo, e estão tocando. E assim tem outros trechos que a gente quer focar e que existem, o auxílio do Exército ou da Marinha nas questões que nós precisarmos. Senador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu já deixo aqui o meu convite para que o senhor retorne sempre aqui ao estúdio da TV Senado para falar do Rio Grande do Sul, levar notícias aos gaúchos do trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui no Senado. Ok, isso é importante porque é o que eu digo, o pessoal parece estar um pouco de cabeça para baixo, mas tem que levantar a cabeça, tem muita coisa para fazer. O governo Bolsonaro nos possibilita que a gente possa trabalhar com a iniciativa privada, esse é o foco. Se o público não tem recurso, vamos juntar o público com o privado e fazer o Estado desenvolver e o país da mesma forma. Muito obrigado por essa entrevista, obrigado ao colega Márcio Maturana pela participação. E você aí, essa entrevista ela já está disponível para você baixar ou compartilhar lá no nosso site, é senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. E você quer sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado? É fácil. Ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Essa chamada é gratuita, viu? Obrigado pela companhia e até o próximo assunto de estado.